Como o pastor Alexandre disse, nós estamos nessa campanha, que não é uma campanha, né? Mas são 3 meses falando sobre a nossa dependência de Deus. Nesta noite eu poderia estar falando sobre alguém que eu amo demais, que eu dependo demais, que é o Espírito Santo de Deus. Mas enquanto eu orava, buscava de Deus, que palavra trazer nesta noite, o Senhor me levou a estar meditando sobre a vida de 2 mulheres. 2 mulheres que perderam muito tempo por não buscar a face do Senhor, por não depender do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos sido mas muito mesmo, atacados na nossa área emocional. Né? O inimigo tem usado de oportunidades para nos afetar e nos abater na alma. Então o Senhor vai nos ensinar nesta noite, através da vida dessas 2 mulheres, que nós podemos ser plenos nele. Amém? Nele nós podemos encontrar a paz que nós buscamos, o contentamento que nós precisamos. Mesmo em meio a todos esses rumores de crise, nós temos um lugar em Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 29. Glória a Deus. Eu acredito que você tem liberdade neste lugar para glorificar a Deus. Amém? Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 9. Eu acredito que a maioria da igreja conhece já esse texto, né? Porque essa igreja é uma igreja de palavra, amém? Mas vamos lá, porque essa palavra se renova a cada dia, amém? O texto diz assim: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó Raquel, filho de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e ergueu a voz e chorou. Então, Jacó e Raquel, que era parente de seu pai, pois era filha de Rebeca, ela correu e comunicou a seu pai. Até aqui por enquanto. Então aqui, vocês conhecem a história, quem não conhece, vou retroceder um pouquinho. Jacó está fugindo porque ele enganou o irmão dele está a fim de acabar com ele. Então ele está fugindo. E a mãe dele manda que ele vai se esconder na casa do tio, Labão. Então quando ele chega neste lugar, irmãos, ele se sente em casa, ele se sente agora em família, por isso que ele chora. Ele está aliviado porque encontrou alguém da família, assim como eu e você muitas vezes, quando estamos num aperto, nós conseguimos visualizar o rosto de alguém familiar que nos traz segurança. Então aqui a primeira pessoa que ele encontra dessa família é Raquel. E Raquel era pastora de ovelhas. E eu não vamos ler todo o texto porque é muito grande, mas o texto diz que, chegando na casa de Labão, ele começou a trabalhar para Labão. E Labão propõe para ele: olha, eu não quero que você trabalhe de graça porque não é justo, então eu vou começar a pagar você. E além de pagar você, eu ainda quero dar a mão da minha filha para você. Claro, Jacó ficou todo feliz, né? Mas só que quem ele gostava, quem que chamou a atenção dele? Raquel. Porque o texto diz que Raquel era formosa, ela tinha uma aparência bonita. Lia, que era a outra filha mais velha, não era tão bonita assim. Ela tinha assim seus encantos, mas não era tão bonita quanto Raquel. E Jacó fala para Labão: sim, eu aceito trabalhar em troca da mão de Raquel. Eu estou dando apenas um início para você entender o que Deus tem para nós nesta noite. E Jacó deseja muito Raquel. E trabalha por Raquel 7 anos, irmãos. Imagina você trabalhando por algo que você deseja por 7 anos. E claro, Raquel também começou a se ver esposa de Jacó. Ela começa a se ver casada com uma família. Só que depois de 7 anos, Labão muda, e ao invés de entregar Raquel, entrega Lia, porque era a filha mais velha. E era costume daquela região, daquele lugar, que as mais velhas casavam primeiro. Agora vocês conseguem imaginar a frustração no coração de Raquel, esperando se casar, esperando constituir uma família.
E ao invés de ser ela a primeira, foi a irmã dela. E aí começa a angústia, a decepção, a humilhação, a frustração, que muitos de nós passamos diariamente. Nós passamos por isso, estamos expostos a isso. E Lia, por outro lado, ela não pediu para estar nessa situação. Ela não tinha culpa de ser a irmã mais velha. Ela foi colocada nessa situação pelo pai. Irmãos, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que eu e você, muitas vezes somos feridos por situações que nos causam. Nós não corremos atrás disso, nos causam. Só que nós temos um Deus que cura, amém? Nós temos um Deus que restaura. E enquanto eu meditava nessa palavra, irmãos, o Espírito Santo falava no meu coração que nos tempos que nós temos vivido, um único lugar seguro é no centro da vontade de Deus. Pessoas não vão poder dar para você essa paz. Situação financeira não vai poder, pastor não vai poder, governo não vai poder, família não vai poder. Apenas Deus vai trazer para você essa paz que você tanto busca, tanto espera. E Raquel e Lia, essas duas irmãs, elas começam a degladiar entre elas, uma querendo passar por cima da outra. O texto, se você continuar lendo aqui no verso, aqui a partir do verso, vamos voltar um pouquinho, no verso 11, feito isso, beijou Raquel, ergueu a voz e chorou. Vamos para o verso 21, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele já tinha trabalhado 7 anos. Verso 28. Concordou Jacó e passou a semana dessa, então, Labão lhe deu por mulher Raquel. Então, eles fizeram um novo acordo, que ele ficaria uma semana com Lia, que era o tempo das núpcias, e depois dessa semana, Raquel seria dele. E Labão cumpriu o comprometido. E no verso 30 diz, coabitaram mais, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou a servindo a Labão por mais 7 anos. Aqui vocês já começam a ver que Jacó, ele amava mais Lia, amava mais Raquel. Raquel era a preferida dele, era a que ele queria desde o início. E claro, Lia, por outro lado, se sentia como? Rejeitada. Ela sentia a rejeição do marido. E o que vai acontecer com essa história, irmãos? Lia vai começar a buscar de Jacó o amor através de filhos. Ela começa a ter filhos, porque o texto diz que Deus, vendo que ela era desprezada, que ela era humilhada, Deus concede a ela filhos. E no mesmo texto diz que Raquel era estéril. Mas se Deus concebeu a Lia que ela tivesse filhos, significa que ela também era estéril. E o que o Espírito Santo nos ensina nesta noite? Que o Senhor tem misericórdia de nós, amém? Ele coloca o coração dele nas nossas misérias. E Deus, vendo, o texto diz que ele viu que Lia era humilhada. Então, meu irmão, nessa noite, você se sente uma pessoa que está sendo humilhada, talvez por familiar, no trabalho, seja em que área for. Lembre-se, Deus vê. Nós temos um Deus que vê. Deus viu que Lia estava sendo humilhada e desprezada, e concebeu a ela filhos. E o interessante, irmãos, é que para cada filho que ela teve, ela mostrava o coração dela. E eu quero ler com você, amém? Até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar? A partir do verso 31, 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-a fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E concedeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rúben, pois disse, quando ela teve o filho, ela disse, assim como eu e você muitas vezes, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, ela disse, o que ela disse? O Senhor atendeu a minha aflição.
maldição, pois por isso agora me amarás, meu marido. Olha a expectativa dela, irmãos. Eu dou um filho e ele vai me amar. E no verso 33 diz assim: concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida ou desprezada, e me deu mais este, e chamou-lhe, pois, de Simeão. Então aqui ela está mostrando o coração dela, para cada vez que ela gera um filho, ela tem uma expectativa de ser amada, de ser aceita, de receber o carinho do marido. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Sabe, irmãos, nós como seres humanos, nós temos uma carência tão grande de afeto, de aceitação. Nós buscamos o tempo todo a aceitação dos homens. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que se você não encontrar o seu porto seguro, que é em Cristo Jesus, você não vai ter a felicidade que você busca, o contentamento que você busca, porque só nele nós podemos encontrar. Amém? E o texto continua dizendo que ela concebeu novamente e deu à luz a um filho, e então disse, e aqui que é lindo, irmãos, porque o Senhor muitas vezes nos leva para o deserto, para tirar o melhor de nós. Você vê que os 3 primeiros filhos, Lia está em busca de algo que vai satisfazer a alma dela, vai trazer alegria para o coração dela. Mas quando chega no 4º filho, irmãos, assim como eu e você muitas vezes, nós nos esvaziamos na presença de Deus. E ela aqui, ela diz, de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse, e esta vez, louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. Vocês perceberam a mudança, irmãos? Ela não pediu mais nada, ela não teve mais expectativa. Durante esse tempo aqui que ela começou a gerar filhos, buscando o amor do marido. Assim como eu e você muitas vezes que queremos manipular algumas situações, manipular para que Deus faça aquilo que nós queremos. Aqui Lia representa eu e você quando queremos algo de Deus e manipulamos. Tentamos de todas as maneiras convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele quer. Mas o Senhor nos leva a um ponto de prostração, de reconhecimento que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não vamos a lugar nenhum. E eu creio, irmãos, que Lia chegou nesse ponto aqui, porque quando ela disse, esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz. Teve um tempo que o apóstolo veio aqui e trouxe uma ministração para o Ministério de Louvor, dizendo que nós não somos mais levitas, que nós não levitamos mais, que nós somos da tribo de Judá. Por quê? Judá não requer nada. Judá dá livremente. Judá quer apenas louvar, quer apenas adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo. Você tem que ser um Judá. Amém? Por isso que nós somos da tribo de Judá. Nós somos adoradores espontâneos, sem esperar nada em troca. E foi isso que Lia fez. Ela disse, esta vez louvarei ao Senhor. E Raquel, pastora? Raquel, irmãos, ela se parece com cada um de nós muito mais do que a gente espera, muito mais do que a gente imagina. Raquel, ela mostra o quanto o ser humano é falho, o quanto o ser humano vive na alma o tempo todo. Eu aprendi muito com essa mulher enquanto estudava sobre ela. Eu coloquei algumas coisas aqui, que o coração de Raquel era invejoso. Ela sentia inveja da irmã dela. Ela tinha o amor do marido, irmãos. Ela era amada por Jacó. Jacó amava ela. Mas o que ela queria? Ela queria o que a irmã dela tinha. Ela queria
Deus nos dá hoje, vou usar um carro, né? O Senhor dá para você, Eliezer, hoje, um Fiat Uno. Daqui a um ano, Fiat Uno para você não serve mais. Você quer um outro modelo, mais avançado, melhor. Não que isso seja errado, mas é que o ser humano está sempre em busca de mais, mais e mais. E assim é Raquel. Raquel, ela se sente humilhada. Enquanto que Lia se sente desprezada, desamparada, só. Raquel não. Raquel se sente humilhada, sabe? Ela se sente enganada. Ela se sente usurpada daquilo que ela tinha direito. Então ela parte para cima. A rival dela é a irmã. Ela vê na irmã alguém que ela tem que suplantar, alguém que ela tem que vencer a todo custo. Ela não vê na irmã mais uma vítima, não. Ela vê na irmã uma rival. E o texto diz que Raquel, ela tinha inveja. Ela tinha muita inveja da irmã. E ela diz que ela lutava com a irmã dela. Lutava pela atenção de Jacó, não. Ela lutava porque ela queria ter tantos filhos quanto a irmã tinha. E o que ela faz? Ela pega a serva dela e diz, antes dela pegar a serva, ela diz para o marido: dá-me filhos, senão eu morro. Chegou a esse ponto, irmãos. Dá-me filhos, senão eu morro. Porque o que me move é isso, é ter filhos. Eu quero filhos. E ela consegue extrair de Jacó o pior. O texto diz que Jacó fica irado e diz para ela: sou eu por acaso Deus que cerrou o teu ventre para que você não tenha filhos? Às vezes eu e você, meu irmão, estamos batendo no lugar errado, falando com a pessoa errada. O Senhor quer que você vá no lugar certo. E o lugar certo é nos pés do Senhor, é buscar a face do Senhor. O pastor Alexandre estava falando que nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. E como você vai saber qual é a vontade de Deus se você não clamar, se você não buscar? Como? Perguntando para o vizinho? Perguntando para a televisão, os programas que você está exposto o tempo todo? Aonde você vai buscar a resposta para aquilo que você deseja? Raquel não buscou o Senhor. Aqui o texto não diz que ela clamava a Deus. Ela não era como Ana, que se esvaziava na presença de Deus. Não. Ela buscou no marido. Dá-me filhos, senão eu morro. Eu preciso ter filhos. Porque eu tenho que ser melhor do que a minha irmã. Eu preciso ser muito melhor do que ela. E Deus olha o coração, irmãos. Você pode parecer uma coisa, mas Deus sonda o teu coração, o que te motiva. Por que você quer isso? Por que você está buscando isso? E o texto diz que ela deu a serva dela para coabitar com Jacó, porque ela também queria ter filhos. E ela teve filhos através da serva. Só, irmãos, que não adianta nós queremos maquiar aquilo que está no nosso coração, a ferida que está lá. Nós temos que expor essa ferida para sermos curados, amém? E Bila, ela teve sim filhos em nome de Raquel, mas isso não curou as feridas dela, porque ela continuou querendo mais. Ela queria mais. E aqui no capítulo 30, verso 22, depois que Lia tem o último filho dela, que é Diná, o texto diz que depois de elas continuarem lutando entre elas para ver quem era melhor, aqui no verso 22 diz assim: lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a. Se ele ouviu é porque ela se humilhou. Se ele ouviu é porque ela clamou. Então, meu irmão, que nesta noite você possa abrir a tua boca, que você possa clamar ao Senhor. Ao invés de você murmurar, ao invés de você ficar buscando de várias maneiras a solução para aquilo que você está querendo de Deus, vai direto naquele que pode resolver o teu problema. Vai para a presença de Deus, põe a tua boca no pó, mostra para ele o teu coração.
Porque você não pode se esconder dele. Ele te vê. O tempo todo ele te vê. Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Antes que você abra a tua boca, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E aqui, Raquel, ela clama a Deus. Eu acredito que tanto Lia quanto Raquel, elas não tinham os princípios, né, de Jacó. Por que eu acredito nisso? Porque o pai dela era um idólatra. Ele tinha ídolos na casa. Então essas duas mulheres, elas cresceram no meio desses ídolos. Então o que ela conhecia de Deus, ela conheceu através de Jacó. E Raquel aqui clama a Deus de Jacó. E o Deus de Jacó se lembra dela. Você está precisando que Deus se lembre de você nesta noite? Você tem buscado do Senhor, tem se sentido muitas vezes só. O Senhor diz para você nesta noite que os olhos dele te vê. Ele te vê. Ele te vê, ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Se tem alguém que sabe compadecer de nós, é Ele. Ele sabe que nós precisamos, irmãos. Ele sabe que nós precisamos. Existe um louvor do Zoe que fala assim, que ele nos leva para o deserto para nos falar de amor. Ai, pastora, como assim falar de amor no deserto? É verdade. É porque é no deserto que o Senhor tira o melhor de nós. É no deserto, irmãos, que você se rende. Se você realmente ama a Deus, você se rende. E Raquel aqui, ela se rendeu ao Senhor, ela clama ao Senhor. E o Senhor se lembra dela e a faz segunda. Aí ela concebe e dá a luz. Só que quando ela concebe e dá a luz, irmãos, a natureza dela, aquilo que fala mais forte nela, aquilo que ela alimenta mais, fala mais alto, irmãos. Porque ao invés dela levantar a voz e começar a glorificar a Deus, a dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um filho, obrigado, Senhor, porque o meu ventre era estéril, o Senhor o tornou fértil, Senhor. Não, ela não faz isso, irmãos. O que ela diz aqui? Ela diz, ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me, ó Senhor, ainda outro filho. Raquel ainda não estava curada, irmãos. Mesmo o Senhor tendo dado para ela algo tão precioso, ela não reconhecia a bênção que ela tinha nas mãos. Muitas vezes o Senhor coloca nas nossas mãos, irmãos, bênçãos, e nós não conseguimos perceber que aquilo é uma bênção que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Nós desfazemos, tratamos com descaso. E se você conhece a história, você sabe quem foi José. José, irmãos, não foi oferecido como Ana fez com Samuel. Antes de Ana ter Samuel, Ana votou. Ela fez um voto, ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei todos os dias da vida dele, Senhor, para te servir. Olha a diferença, irmãos, entre um coração quebrantado e contrito. Raquel, ela usou a fé utilitária, aquela fé que é para mim o tempo todo. Enquanto que Ana não, ela usou a fé dela para adorar a Deus através do filho dela. Irmãos, se você continua lendo esse texto, você vai ver que José não foi entregue por Raquel. Raquel não ofereceu como nós fazemos, né? Apresentamos os nossos filhos ao Senhor, consagramos ao Senhor e falamos para o Senhor, Ele é teu, Senhor. Não, Raquel não fez isso. Raquel não estava pensando em ter outro filho, porque ela continuava competindo com a irmã. E o que o Senhor faz, irmãos? O Senhor permite que José seja tirado dela. Quando você não valoriza, meu irmão, aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos, Ele remove, irmãos, Ele permite que seja removido. É verdade. O Senhor vai remover aquilo que você não tem valorizado. Talvez seja um chamado. Talvez o Senhor tenha falado com você, filho, eu te quero fazendo tal coisa. E você tem negligenciado, tem deixado de lado. José, irmãos, você conhece a história de José? José, um sonhador.
Um menino que Deus achou graça. O Senhor revelava através de sonhos para José tudo aquilo que ele queria falar. E esse menino foi jogado primeiro numa cisterna, depois vendido como escravo, e vai parar com Faraó. Sabe, irmãos, se eu entregar, Deus de qualquer maneira vai ter, porque Ele é soberano, amém? Ele é soberano. Ele pode te levar para o deserto para te falar de amor. Ele pode te colocar no meio da tempestade, irmãos, para mostrar que você não está sozinho. No vale. Para mostrar o quanto Ele te ama. O quanto você precisa dele. Porque quando Ele faz isso, irmãos, é porque Ele nos ama. Não é para nos matar. É para chamar a nossa atenção. Deus tirou a minha humilhação. Talvez você está buscando ser exaltado nesta vida. Mas o Senhor diz para mim e para você nesta noite, que assim como Jesus que se esvaziou, o convite é para que eu e você nos esvaziemos na presença dEle. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Porque se Jesus se humilhou, quem somos nós? Quem somos nós para requerer justiça? Quem somos nós? Quem somos nós? Raquel, irmãos, ela liberou uma palavra, ela disse: Senhor, ainda outro filho eu quero. Cuidado, irmãos, com aquilo que você pede para o Senhor. Cuidado com a motivação pela qual você pede para o Senhor, porque Ele ouve. O teu Deus está vivo, irmãos. Ele está vivo, como diz uma música, Ele não está pendurado no madeiro, Ele está vivo. Ele ouve o que você diz. Nós vamos dar conta, irmãos, de cada palavra que sai da nossa boca, seja de bênção, seja de maldição. E se você continua estudando aqui, irmãos, você vai ver que no final Jacó ficou rico, teve uma família grande, porque Lia teve vários filhos, acho que um total de 6 ou 7, além do que as servas tiveram. E chega um momento, irmãos, que Deus, o próprio Deus, que tinha relacionamento com Jacó, diz para ele: é hora de voltar. E quando ele fala que é hora de voltar, mais uma vez, Raquel mostra o coração dela. E ela se sente revoltada porque ela quer sair sim, mas ela quer levar tudo que ela tem direito como filho. E ela fala: o meu pai nos vendeu. A ferida estava lá ainda estava lá. Nessa noite o Senhor quer curar a nossa alma, amém? O Senhor quer curar o nosso coração. Porque quando eu e você temos o nosso coração curado, a nossa alma restaurada, irmãos, nós rendemos muito mais no reino do Espírito. Nós podemos muito mais contra o inimigo. Enquanto eu e você ficamos coçando as feridas, assim como Jó, o inimigo se aproveita e nos rouba o tempo todo. Você está vendo essa igreja? Já está cheia, né? Em vista de tudo que nós temos visto e ouvido, todos os rumores. Mas o que afasta as pessoas de congregar? É porque elas não querem estar perto. Por que elas não querem estar perto? Porque estão magoadas por alguma coisa. Sabe? Alguma coisinha que aconteceu que magoou. Aí se afasta. Se expõe, irmãos. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor restaurar a tua alma. E você vai ver como é bom você ser livre. Como é bom. Muitas vezes a gente canta: eu sou livre, mas na realidade somos livres em nada. Porque tem situações que nos prendem. Tem situações que nós não queremos sequer pensar, quanto mais viver. Mas o Senhor tem cura para as nossas vidas. Amém? O Senhor tem cura para o nosso coração. E o exemplo que eu te deixo de cura é o de Ana. Porque Ana era humilhada por Penina. Ela era humilhada. Mas ela foi chorar no lugar certo. Ela foi falar com a pessoa certa. Que eu e você possamos buscar a pessoa certa.
Sabe, irmãos, não vai contar o que você está passando com uma pessoa que você sabe que não tem nada para acrescentar na tua vida. Não procura pessoas que estão feridas igual você. Porque se você procurar uma pessoa que está magoada, sabe o que vai acontecer? Você vai sair mais magoada ainda. A ferida vai continuar aberta, não vai ter cura. Agora, se você procurar uma pessoa que é curada, ela vai orar por você e você vai sair curado. Você está percebendo que quando você se aproxima de uma pessoa que é fofoqueira, e você também é fofoqueira, vocês ficam muito bem juntos? Mas imagina uma pessoa que procura uma outra que detesta a fofoca, que é do confronto. É uma vez só, não busca mais aquela pessoa. Imagina uma pessoa que gosta de falar mal do outro. Se você chega para falar mal do outro e quem está te ouvindo chega e fala assim: olha, vamos orar porque os meus ouvidos não foram feitos para ouvir falar mal da imagem e semelhança de Deus. Vamos orar pelo nosso irmão? Falha todos os tempos? Eu te garanto, irmãos, que vai cessar. Essa pessoa não volta a falar mal, pelo menos para você. É a mesma coisa a pessoa quando está magoada. Quando ela está magoada, ela procura alguém que concorde com ela, que apoie o que ela está sentindo, que diga: você está certo, é isso mesmo, você tem que revidar mesmo. Isso não traz cura para as nossas vidas, irmãos. Nós temos que nos esvaziar. Nós temos que mostrar para o Senhor quem nós somos. E Raquel, aos poucos, ela mostrando quem ela é. Aqui, ó, se você continuar lendo esse texto que é maravilhoso, toda essa história, irmãos, você vai ver que Jacó sai, volta, está voltando, né? Só que, o que Raquel faz? Ela rouba o pai dela. E o que ela rouba? Ouro, prata? Não, ídolos. Por que será que ela roubou os ídolos? Porque ela não era convertida, irmãos. Pastora, mas ela não é convertida, mas Deus deu para ela um filho aqui, ó. A senhora falou que ela clamou a Deus e Deus deu para ela um filho. Verdade. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Agora você quer andar na misericórdia ou na graça? Eu quero a graça do Senhor. Eu quero a graça do Senhor. Ela rouba os ídolos do pai. O pai, quando chega, que vê, que sente falta dos seus ídolos, mais do que da filha e do gênero, vai atrás deles, irado. Irmãos, o que a Raquel tinha na cabeça? Pensa, né? E mais, quando o pai chega lá no acampamento, começa a vasculhar tudo atrás dos ídolos, ela mente, irmãos. Ela se senta sobre um camelo, acho que é camelo, e esconde os ídolos por baixo da cela, eu acho que é uma cela. E quando o pai se aproxima: ah, pai, me disse como eu não posso descer porque eu estou naqueles dias. Irmãos, como nós somos falhos. Como nós somos falhos. Nós também mentimos, não é verdade? Muitas vezes o Senhor nos chama para orar, por exemplo. Ah, Senhor, depois, daqui a pouco eu vou. Ah, Senhor, eu estou cansada hoje, pode ser amanhã? Ou então, o pastor convida para uma noite de oração. Pode contar comigo, pastor, estamos juntos. Chega no dia, cadê? Isso é mentira, irmãos. Mentira. E isso não pode estar no meio do povo de Deus. A palavra do cristão tem que ser se sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Porque quando você promete alguma coisa, você cria expectativa no coração do outro. Raquel tinha também no caráter dela essa falha, ela mentia. Que esse não seja eu nem seja você, meu irmão. Que o Senhor possa achar em mim e em você pessoas íntegras, pessoas que cumprem com a sua palavra. É sim, sim, não, não. E por um acaso você não puder cumprir, irmãos. A tecnologia está tão avançada, irmãos. Sabe? Um telefonema, sabe?
Com isso, irmãos, você vai evitar feridas, mágoas, desapontamento. E eu não estou falando só na igreja, não, é no trabalho, é na família. O inimigo tem trabalhado nesse tempo para dizer para nós, para cada um de nós aqui, que nós não temos importância, que Deus não está nem aí para nós. Olha o caos que nós estamos vivendo. No meio da família, é cada um mais distante do outro. Hoje é tão difícil você ver um pai, uma mãe, sentar na mesa com os filhos, olhar nos olhos dos filhos e perguntar: e aí, filho, tudo bem? Como foi teu dia? Por quê? Porque o inimigo sabe, irmãos, que a unidade, a comunhão, é uma arma poderosa, para vencer. Ele não quer que eu e você tenhamos comunhão, nem na família, nem na igreja. Então o que ele faz? Ele semeia. E nós, por não gastarmos tempo na presença dele, buscando a dependência dele, nós acreditamos nas mentiras que ele semeia. E aí ele vem, fere o nosso coração, e nós ficamos mais expostos ainda. Mas o Senhor quer nos curar. O Senhor quer que eu e você sejamos pessoas curadas. O Senhor quer que eu e você olhemos para Ele e vejamos que nele nós temos tudo. Nós somos plenos nele, irmãos. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Essa semana eu estava meditando sobre os dons do Espírito. Aí eu comecei a colocar lá, né? O que está faltando na nossa família. Aí cheguei em casa e falei assim: olha, falei para o Diego, para a Samanta e para o Melo: olha, a nossa família são 9 componentes. Nós temos 9 já. Isso significa que os 9 dons têm que estar em harmonia. Então vamos ver se nós estamos enquadrados nos 9. E aí começamos a olhar para as nossas vidas, irmãos. E nós percebemos, irmãos, que dos 9, porque a gente tem que ser sincero com Deus, dos 9, apenas 5, pastor Inês, está fluindo na nossa vida. Ainda faltam 4 que nós precisamos buscar, 4 que nós precisamos clamar ao Espírito Santo que nos conceda, e que é o essencial nos dias que nós temos vivido: paz, mansidão, domínio próprio e temperança. Por quê? Porque nós estamos estressados, corre de um lado, corre para o outro. As crianças chegam, você já não tem paciência, e aquela coisa, você não consegue ouvir o outro, você fala A, o outro entende B. Por quê, irmãos? Porque o inimigo não quer que eu e você tenhamos essa paz que excede todo entendimento. Ele quer nos ver agitados, sem tempo para buscar a presença de Deus, sem tempo para ter comunhão uns com os outros. Ele nos coloca peso, para que eu e você nos sintamos cansados, e não tenhamos mais o prazer de estar na presença dEle, de buscar a presença dEle. Mas que nesta noite o Senhor possa nos aliviar do fardo, possa despedaçar todo o jugo que o inimigo tem colocado sobre nós. Amém? Que é quando o Senhor concede o que Raquel pediu. Capítulo 35. Vamos ler a partir do verso 16. Diz o texto: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ela o nome de Benoni, mas o seu pai mudou o nome para Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Irmãos, por que será que
que será que sobre o túmulo de Raquel, sobre a sepultura de Raquel, Jeremias fala? Se você ler Jeremias, você vai ver Jeremias falando sobre essa sepultura de Raquel, se lembrando dos filhos que foram mortos, muitos filhos que foram mortos por Faraó. Então, é como se ele conseguisse ver o choro de Raquel, diz o texto. Mas eu e você, irmãos, não precisamos ter o fim que Raquel teve aqui. Eu imagino um fim solitário, triste, porque eu não acredito que ela viveu a plenitude de ter os filhos perto. Porque quando José foi levado embora, ele era apenas um adolescente, irmãos. Mas Deus cumpriu o propósito dele para essa família. Se você continuar lendo, irmãos, José se tornou um governador. Desta família, irmãos, tanto de Lia quanto de Raquel, foram as tribos, irmãos. As 12 tribos, irmãos, que o Senhor fala, que o Senhor usa, que o Senhor tem espalhado pela terra, para chegar essa palavra até eu e você, irmãos. Raquel, mesmo com toda a deficiência dela, irmãos, ela faz parte dessa genealogia, irmãos, que chega até mim e até você. Mesmo com as falhas de caráter que ela tinha, o Senhor usou de misericórdia com ela, assim como usa de misericórdia para mim, comigo e com você. Porque nós não somos bons, irmãos. Nós não somos bons. Aí em mim e você, havia as falhas que havia em Lia e havia em Raquel. Mas o Senhor olha para a nossa vida e ainda olha e vê algo de valor. Ele olhou para Raquel e viu que o útero dela poderia servir sim para agregar um ser tão valioso que era José. José nasceu, irmãos. José nasceu e cumpriu um propósito de Deus. E você? E você? Quem você é? Como você foi gerado? Você foi desejado pela tua mãe? Foi desejado por quê? Porque ela amava o teu pai? Porque ela queria? Porque queria ter assim como os outros têm? Eu não sei como você foi gerado, se foi num casamento, se foi fora do casamento, mas o Senhor diz para você nesta noite que Ele te ama, que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele tem algo a realizar através da tua vida, assim como fez na vida de José. Vocês estão vendo o seriado aí, você vê tudo que ele sofreu, mas que coração, irmãos, perdoador, reconciliador, que José tinha. Um coração igual ao coração do pai, porque ele aprendeu com o próprio Deus. Ele aprendeu com o próprio Deus. Ele viveu sim uma parte da vida dele com Jacó, mas irmãos, o que ele conhecia de Deus era muito mais profundo, irmãos. Porque se você continua estudando sobre essa família, você vê que Jacó morre, mas ele não morre feliz, irmãos. Ele não morre falando assim, estou partindo, Senhor, mas eu estou feliz. Não, porque Jacó também usava a fé utilitária. Ele usava aquilo que o Senhor podia oferecer para ele. Aquilo que o Senhor podia oferecer para ele. Toda a história você vê sempre Jacó barganhando e querendo algo de Deus. Mas que você e eu possamos ser Judá, que dá espontaneamente. Não importa, Senhor. Não importa se eu estou no vale ou se eu estou no monte, Senhor. Não importa se eu estou no meio da tempestade, Senhor. O que eu sei, Senhor, é que eu quero te adorar. O que eu sei, Senhor, é que eu nasci para isso, Senhor. O que eu sei, Senhor, é que no Senhor eu tenho tudo, Senhor. Que o Senhor me completa. Não é o meu marido que me completa. Não é os meus filhos que me completa. Não é a minha situação financeira que me completa. Não é o estado do meu país que me completa. O que me completa é o Senhor. É o Senhor que me completa. Total dependência de Deus.
E esse texto que nós estamos na campanha, que é, quero que você abra comigo lá, já estou encerrando, pode chamar já o pessoal do louvor que quiser subir, amém? Que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, acho que é isso. Quero que você abra comigo, nós vamos estar lendo, vamos estar orando, amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Verso 4. Vamos a partir do verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, meu irmão, não pense que você é o último biscoito do pacote. Não pense que você é top. Não. João 15 diz que Ele é a videira, eu sou o galho. Se eu não estiver enxertado nele, eu nada posso fazer. Porque sem Ele, eu sou apenas um galho sem frutos, um galho sem vida. Nós dependemos dele, irmãos. O tempo todo nós dependemos dele. Talvez você tenha falado aí, né, pastor? Que você não sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado. Ah, pastora, como perdoar uma pessoa que me fez tão mal? Sabe, irmãos? Jesus perdoou. Você é melhor do que Jesus? Jesus te perdoou. Aquela cruz era para mim, era para você. E Ele perdoou. Essa palavra, irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é para que vocês nos deixemos ser curados. Deixa a amargura de lado. Deixa a angústia. Deixa o partidarismo. Deixa a humilhação. Deixa a injustiça. Eu não sei o que você está vivendo. Coloca nos pés do Senhor. Conta para Ele como você se sente. E deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Ele tem remédio. Ele tem um remédio próprio para curar a tua alma e o teu coração. Irmãos, como é bom você poder ser livre. Você buscar na tua memória e você não encontrar ninguém que você fala, aquela pessoa eu detesto. Aquela pessoa eu não consigo ficar perto. Isso não está negando, irmãos, que nós já tenhamos passado por isso. Quantos estão entendendo? Nós sentimos ciúme, irmãos. Nós sentimos inveja. Porque é próprio do ser humano. Mas o Senhor não quer que eu e você continuemos desta maneira. O que é teu é teu. O Senhor já reservou. Você não precisa reivindicar a justiça. Você tem alguém que é o teu advogado. Você tem alguém que é o teu juiz. Você não precisa. Você não precisa. Quando você se prostra e se entrega, Ele se levanta em teu favor. Amém? Eu quero que você se levante comigo. Vamos estar orando. Amém? Este louvor que eu pedi para eles diz assim, ó. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Eu não merecia estar aqui para louvar o Senhor. O que eu merecia naquela cruz era aqueles prédios. E Ele diz: adorar-te é mais profundo do que eu jamais pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. Você espera servir o Senhor? Essa é uma verdade para você? O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. E como que eu posso estar junto do Senhor? Eu só conheço uma maneira, irmãos, através da oração, através da busca. Você não vai encontrar Ele em outro lugar que não seja através da oração. Existem muitos métodos aí fora, mas não existe nenhum vai te
te levar para a presença dele, que não seja a oração. E aí ele fala: derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora é a verdade. Tem que ser verdadeiro com ele. Não adianta usar subterfúgio, irmãos. Houve uma época que eu fiquei 4 anos subindo e descendo o monte, tentando manipular Deus, assim como Raquel e Lia. Mas houve um dia que ele me disse: basta, não quero mais ouvir esta oração, não quero mais ouvir sobre isso. E a partir daquele dia, irmãos, eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei os meus ideais, eu entreguei tudo que eu tinha, eu entreguei nas mãos do Senhor. E que grata surpresa, irmãos, ver o que ele fez e o que ele está fazendo, porque ele é fiel. Ele é fiel. Feche seus olhos. Nós vamos louvar, depois nós vamos orar, amém? Você que conhece, você que conhece, louve junto, faça isso. Bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar.
Santo, Deus muito bom, Senhor. Nós queremos